Boa noite a todos. Obrigada pela vossa presença. Que seja uma boa noite de estudo para todos nós. A confiança é um caminho, confiar é um caminho, é um processo e na maior parte das vezes é um caminho com muitas dúvidas, com muitas perguntas, com muitas angústias e a verdade é que facilmente podem sair de nós as palavras que nós vamos encontrar no Salmo 23, que nos diz: de nenhum mal terei medo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado dão-me confiança. O certo é que a travessia de alguns momentos, de algumas estações da nossa vida, sejam elas uma doença, um luto, uma incompreensão, uma ferida particular que nós tenhamos, um conflito mal resolvido que nós tenhamos nas nossas relações, o certo é que isso vai colocar muitas vezes em causa essa nossa confiança nesta vara e neste cajado de que nos fala o Salmo 23. E hoje, com a ajuda de uma personagem bíblica, não é do Novo Testamento, mas as histórias do Velho Testamento também nos podem servir como alusões, a nossa proposta é que meditemos um pouco, reflitamos um pouco sobre uma ferida em particular, mas peço-vos uma leitura, que é a leitura que nós vamos trabalhar aqui hoje, uma leitura mais simbólica, uma leitura mais interior, que é a esterilidade. E já até disse, mas a que personagem é que ela se está a referir? Porque a esterilidade física ou a infertilidade física é uma questão, sempre foi uma vergonha social sobretudo para as mulheres, no sentido de a diminuir, mas também há uma outra leitura que nós podemos fazer desta questão. E para isso nós vamos então chamar a tal personagem, Sara, que é considerada a mãe dos judeus, a mulher de Abraão, e com uma idade avançada, os dois, Sara e Abraão, sem conseguirem ter filhos, eles estavam bastante preocupados com aquilo que normalmente os preocupou na altura, não é? A quem é que vão deixar as suas casinhas, os seus bens, as suas heranças. E Abraão pensava que ia deixar tudo isso a um parente afastado. Mas vamos focar na Sara e vamos imaginar o que custaria a Sara não corresponder às expectativas sociais, eventualmente familiares, daquela época. E vamos imaginar mais em particular em Sara a angústia, que é um grande sofrimento. E é um sofrimento diferente do medo. Porque do medo nós temos medo normalmente de alguma coisa, ou em relação a alguma coisa. Alguma coisa que pode ser real ou imaginária, mas quando conseguimos as ferramentas para enfrentar essa coisa, o medo dissipa-se. Já a angústia não. A angústia, por muito que nós enfrentemos aquilo que nos está a angustiar, continua ali a moer. Não há como ela se começar a dissipar. Ou antes, vai haver, e nós vamos ver como. Porquê? Porque esta angústia é um sentimento mais pessoal e normalmente vai desaguar em coisas como: eu não valho nada, o que é que eu estou aqui a fazer, eu não sei qual é o meu papel, qual é a minha missão, eu não me sinto amado, são muitos erros juntos, eu não me sinto amado, e portanto tudo isto vai gerando uma angústia e vai gerando um vazio que, por muito ocupados que nós estejamos com as nossas coisitas, está lá esse vazio, está lá esse sentimento de incompletude, está lá essa ferida que nós tentamos a todo custo não arrancar a crosta, não é? Mas que está lá a causar, assim, de vez em quando, a enviar assim, uns lives de sofrimento. E por isso, no nosso coração, nós sentimos, ou experimentamos sempre uma angústia, uma agitação mental de base. Fazemos tudo, vamos para retiros, fazemos meditações, fazemos yoga, fazemos tudo, fazemos caminhadas na natureza, mas essa agitação está lá e continuamos ali a lutar connosco mesmos, com a nossa mente, com as nossas angústias. E a coisa não se resolve. E vamos sentindo cada vez mais perdidos. E isso vai gerar, naturalmente, diversas formas de nos sentirmos mal, de mal-estar,
às vezes vai desembocar para depressões. E então nós podemos imaginar como é que a Sara vai sentir esta angústia nesta sua decepção da sua vida, de não conseguir gerar um filho e corresponder então àquilo que é suposto no género feminino. E cada um de nós, e qual é o problema aqui? O problema é que a sociedade está cheia de ideias de sucesso, cheias de ideias de coisas que nós podemos ou não podemos fazer, cheias de expectativas de poder, de demonstrações de força, e isso vai entrar em conflito com a tal imagem ferida, com a tal angústia interior que nós temos, no caso da nossa Sara, que ela tinha. Porquê? Porque ela não tinha ferramentas, e nós muitas vezes também não as temos, para agarrar estas nossas fragilidades, agarrar esta nossa pequenez. Lá está. Porquê? Porque entramos em conflito com as expectativas que a sociedade tem de nós. Então, como é que a sociedade espera determinada coisa de mim, de nós, mas eu sou esta coisa frágil, incompleta e que nem sequer consigo corresponder àquilo que a sociedade quer de mim, à coisa que a sociedade considerou ser o mais básico e o mais fundamental, que é a procriação. Portanto, toda esta angústia sentia Sara. E ela começa então a vacilar na sua alegria e na sua confiança na sua vida. E no fundo dela mesma, no fundo de nós mesmos, porque vamos lembrar que esta questão da Sara passa a ser simbólica em todos nós, ela pergunta-se: o que será de mim? E quando nós fazemos esta pergunta, na confusão da nossa agitação mental, dos nossos sentimentos, nós não conseguimos ouvir a resposta clara que só vem de um lado, de Deus. E é aqui que entra o Evangelho. E se nós tivéssemos que resumir o Evangelho, assim, em duas penadas, o que é que nós diríamos? Uma resposta possível é não julgar a ninguém, nem a nós mesmos. Não condenar a ninguém, nem a nós mesmos. Tentar compreender os outros, mas também tentar compreender a nós mesmos. Então, nestas três coisas, nós conseguimos resumir todo o Evangelho de Jesus. Eu comecei por falar na confiança. E quando nós fazemos estas três coisas, não julgar a ninguém nem a nós mesmos, não condenar ninguém nem a nós mesmos, e tentar compreender a nós e aos outros, o que é isto? Que nome dá o Evangelho a isto? Compaixão. Vou aqui. E a compaixão, segundo Joana de Ângeles, é o primeiro passo para a vigência ativa das virtudes morais, abrindo espaços para a paz e o bem-estar. A compaixão, diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Não era de onde é que tinha a resposta clara às nossas angústias quando nós perguntamos o que será de mim, no meio da nossa angústia e do nosso sofrimento? Vinha de Deus, mas nós não conseguimos ouvir com a nossa confusão mental. Então a compaixão é o primeiro passo para eu conseguir essa clareza. Deixai que o vosso coração se entreneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. As vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a proporcionar-lhes a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Continuo a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A compaixão bem sentida é amor, e amor é devotamento. E devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou Jesus e ensinou na sua doutrina tão sublime.
Mas há outra coisa que Joana de Ângeles nos diz acerca da compaixão, em que nós vemos neste excerto do Evangelho. É que se ela é o primeiro passo para esta vigilância acerca das nossas virtudes ou falta delas, porquê é que ela se torna tão importante? Porque sem ela não há equilíbrio psicológico, diz-nos Joana de Ângeles. Sem esta compaixão, sem aquelas três coisas em que resumimos o Evangelho, não há qualquer estabilidade psicológica em nós. E mediante o hábito de compaixão, continua a dizer-nos Joana de Ângeles, o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e a abrir o coração. Então, é uma questão de eu dar a esmolinha a alguém, de eu ajudar só alguém a fazer alguma coisa boa para alguém e ser muito bonzinho. É isto a compaixão? Não. A compaixão não é só apiedar-nos e oferecermos alguma coisa. Isso é a parte mais simples. Mas não é para aí que a compaixão aponta. Porque se dela depende o nosso equilíbrio psicológico, tem que ser um pouquinho mais. Porque dar alguma coisa a alguém vai-nos dar o quê? Uma gratificação imediata, que é nisso que quase todos nós somos muito viciados, não é? Gratificação rápida, então eu dou alguma coisa a alguém, fica a sentir-me bem comigo mesmo e pronto, está resolvida a questão. Não é disso que estamos aqui a falar. Não é disso que esta compaixão está aqui a falar. Claro que isso é útil, mas não basta. A compaixão é olhar o outro e a nós próprios e ajudá-lo a revelar-se. Como é que era o resumo do Evangelho? Não condeneis ninguém, nem a ti mesmo, não julgueis a ninguém, nem a ti mesmo, compreender a nós e aos outros. Que maior ajuda nós podemos ajudar ao nosso próximo, se não ajudá-lo a ser o seu melhor. Ajudá-lo a conhecer-se, a saber quem é. É para esta compaixão que nos aponta Joana de Ângeles e o Evangelho e a história de Sara, como vamos vendo. Esta compaixão é nós revelarmos o valor que o outro tem. E todos nós sabemos, todos nós aqui fazemos isso, que em todas as nossas relações na nossa vida, aquilo para que nós olhamos em primeiro lugar no outro, no próximo, é aquilo que ele tem de melhor, não é? Nós estamos sempre à procura daquilo que o outro tem de melhor, certo? E é sempre nisso que nos focamos quando pensamos naquela pessoa. Aquele meu colega de trabalho é uma excelente pessoa. Faz uns queques maravilhosos. Só me elogia. Só me facilita a vida. É sempre isto que nós pensamos. Só que ajudar alguém a ir até este fundo de si mesmo, ajudar alguém a revelar-se, ajudar alguém no seu processo de autoconhecimento, que é um processo pessoal e intransmissível, mas ajudar a auxiliar isto, esta é a verdadeira compaixão que nos aponta o Evangelho. É ajudá-lo a ir até ao fim daquilo que ele pode viver. Se aquela pessoa pode, vamos imaginar, pode ir até aos 100 km, porquê é que eu vou ficar aqui sentadinha quando ela aos 50 já está ali com dificuldades? E às vezes só basta uma palavrinha, só basta um bom dia, só basta um olhar para aquela pessoa. E ela já sente o ânimo para continuar mais uns quilómetros. Ajudá-la a viver até ao fundo aquilo que ela tem que viver, a realizar-se plenamente, a completar-se. Porque a Sara tentou isto, mas meteu os pés pelas mãos. O que é que ela fez? Nem vão acreditar. A Sara, neste seu sofrimento de não conseguir gerar um filho, o que é que ela fez? Manda o Abrão, olha, está ali uma escrava, vai lá ter com ela e resolve o assunto. Foi o que Sara fez. Mas, já sabemos como é que são as mulheres, não é? A Sara não conseguia ter o filho. A escrava tem o filho do marido da Sara. O que é que a escrava começa a fazer? A desdenhar a sua senhora. Claro, ela tinha uma coisa que a outra queria e não tinha. Ela começa a desdenhar da outra. E o marido sempre a obedecer. Primeiro obedece à Sara e foi ter com a escrava. Depois, a Sara começa a irritar-se com a escrava, com aquela sua atitude arrogante, e o que é que faz? E o que é que lhe diz? Diz para o marido, não é para a escrava, diz para o marido.
Recaia sobre ti a vergonha que sofro por tua causa. Fui eu que te entreguei a escrava e agora ela despreza. Estamos confusos. Os homens também ficam sempre confusos com as mulheres, não é? Nunca percebem porque as mulheres dizem para ir para um lado, eles vão e afinal não era para ir. Todo o homem sabe que as mulheres são assim, não é? Então, a Sara e... esqueci do nome da senhora, acho que era a Gaza, ou uma coisa assim parecida ao nome da escrava. Começam a competir entre si. Abraão fica ali perdido no meio das duas, como qualquer mulher, qualquer homem numa situação destas. Toda a gente sabe quando uma mulher diz está tudo bem, o homem sabe logo que não está nada tudo bem. Mas Sara, a verdade é que Sara se sente a competir com a escrava. E esta competição podia ser imaginária não, porque afinal a escrava só teve que obedecer uma ordem, levar com o marido. Esta competição de Sara com a escrava podia ser uma coisa imaginária na cabeça da Sara, mas estava a fazê-la sofrer. Real ou não, estava a fazê-la sofrer. A ferida estava lá. E o que é que está aqui em causa? O problema está na Sara. Sara foi assim, a Sara foi assada, a escrava não devia ter feito, a escrava... O que é que está aqui em causa? É a tal ferida de base, o tal descrédito que Sara deu a si mesma. E mais uma vez, as expectativas da sociedade, mas isso estão lá sempre. E isto é importante, perceber este descrédito que Sara dá a si mesma, para quê? Para perceber o que vai acontecer a seguir. Está tudo contado no livro de Gênesis. Porque Sara vai se atrapalhar, vai dar o dito por não dito, mas a cura de Sara, digamos assim, a resolução deste conflito vai ser a confiança em Deus. Porquê? Conta-nos a história bíblica, mais uma vez, que estava Abraão em frente à porta da sua casa e aparecem 3 homens. Ele imediatamente correu para esses 3 homens, prostrou-se de joelhos e disse-lhe: meu senhor, se mereci o teu favor, peço-te que não passes adiante sem parar em casa do teu servo. Permite que se traga um pouco de água para lavar os pés e descansar debaixo desta árvore. Vou buscar um bocado de pão e quando as vossas forças estiverem restauradas, prosseguireis o vosso caminho. Não vamos aqui esmiuçar a parte simbólica de cada uma destas frases e destas expressões, mas a coisa é mais ou menos isto. Aparece o Senhor, portanto, Deus, ali à porta de casa de Abraão. Abraão ajoelha-se perante ele e diz: oh, estás aqui a passar, estás muito cansado, vais ter uma viagem grande, eu vou buscar ali um pãozinho a casa, uma água para tu te refrescares e tu já segues viagem. E assim foi. Abraão foi para casa e, claro, não foi ele preparar o pão, foi mandar a mulher preparar o pão. Mandou a mulher pegar em 3 malgas de farinha, amassar 3 pães, um para cada senhor, pediu ao escravo para trazer o seu melhor bezerro e lá foi com o farnel todo para apresentar aos senhores. E o que aconteceu a seguir foi que Deus disse o seguinte: daqui a um ano eu passo cá e Sara terá um filho. Já é um bocadinho tarde demais, riu-se Sara, tenho 90 anos. Nesta altura a Sara já tinha 90 anos. Já estava velha demais para ter algum filho. E ela riu-se na cara do Senhor. Mas, porquê que está Sara a rir-se de Deus? Porque a ferida dela estava de tal fundo e ela olha para a carne, para o material e pensa assim: não, já estou velha demais, é impossível com 90 anos ter um filho. E riu-se do disparatado da ideia de Deus. O que é que ela se esqueceu aqui? Que não há nada impossível para Deus. E por isso, Deus, estás-te a rir. Daqui a um ano eu venho cá ver tu aí com 90 anos e ter que mudar fraldas ou o equivalente na altura. E por isso ela diz: Deus concedeu-me uma alegria de todos quantos o souberam alegrar-se-ão comigo. A alegria foi ter o filho ou não ter o filho. Foi essa a alegria de Sara, porque vamos convir, uma senhora de 90 anos não está propriamente a querer ter um bebê, não é?
A alegria não é ter o filho, ou deixar de o ter. A alegria é ser vista. A alegria é reconhecer-se como filha de Deus. A alegria é ter sido notada, é a sua dor ter sido vista. Simbolicamente, a resolução do problema era ter o filho, porque era nisso que a Sara se sentia menor. Mas não é isso que está ali em causa. Então, o que é que nós temos que fazer? Para este sorriso de Sara, quando a coisa se resolveu, o que é que ela teve que fazer? Ela teve que se abrir à confiança, teve que abrir o seu coração à confiança em Deus. Com todas as dificuldades e feridas. Porque não é fácil para ninguém que teve anos e anos a sentir-se incompleto, menor, ridicularizada pela sociedade, talvez pelo marido, menorizada sempre, de repente, ver, olha, afinal não, afinal eu sou completa, independentemente daquilo que eu faço, daquilo que eu consigo. Depois de Sara se ter rido na cara de Deus, o que é que ela fez? Ela entregou-se. Ela deixou-se ser cuidada. Ela deixou-se ser filha. Ela deixou de resistir pelo ego. Ela deixou de estar pela matéria, deixou de estar pela carne. E simplesmente entregou-se, rendeu-se. Por isso é que no início do Evangelho nós vimos Jesus a dizer: Tu és meu filho bem amado. Em ti eu coloquei toda a minha alegria. Se nos reconhecemos então filhos de Deus, se Sara se reconhece então como filha de Deus, como é que ela se vai relacionar com este pai? Pela oração. Como é que nós nos relacionamos com algo que não podemos compreender totalmente? Pela oração. Falamos, conversamos. Mas, no livro Consciência e Mediunidade, traz tirei de lá estas frases, mas que todos nós reconhecemos porque de certeza que já dissemos, ouvimos alguém dizer isto. A oração é para os instantes de bem-estar, quando a vida corre bem. Ai, consegui isto, lá está, Sara conseguiu ter o filho, vai agradecer muito pelo filho. Ai, meu marido curou-se, vou agradecer muito pela cura do meu marido, ou não. A oração é para os momentos difíceis. Estou numa aflição, então eu lembro-me de Deus e peço alguma coisa. Isso de Deus, de Jesus, é qualquer coisa muito abstrato, nem podemos compreender, nem sabemos bem se existiu ou não. Está muito deslocado do nosso dia-a-dia, quer dizer, não vamos encontrar Jesus ali na A28 ou em hora de ponta, portanto, não nos vai resolver ali o trânsito. Mas estas questões aqui são problemas dos que se recusam a entregar-se a Deus. E Deus não entra, como deve ser bem educado, não é? Não vai entrar na vida de ninguém sem ser convidado. Sem ser profundamente desejado. Este profundamente desejado foi exatamente o que Abraão fez quando viu o Senhor e lhe disse, e tentou ficar com que ele ficasse ali o máximo tempo possível e arranjou o melhor pão, o melhor bezerro, o melhor tudo para oferecer ao Senhor. Este é o profundamente desejado. E por isso é que Manuel Filomeno Miranda nos diz, muito mais do que inimigos de fora, encontrarás de dentro as tuas paixões egóicas que geram sombras densas, o mal deixado para trás que ainda não recuperaste e sombras que se podem dourar oriundas da ignorância que ainda carregas. Irás precisar de oração a fim de diluí-las, ensejando-te orientação segura na trilha por onde segues. E por isso é que no Evangelho nos diz que a prece é o orvalho divino, que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela encaminha-nos para a senda que conduz a Deus. Eu trouxe aqui um excerto de uma conversa que tive recentemente com alguém, por motivos que não interessam para aqui começar a falar de espiritismo, e
E uma das questões, é uma pessoa profundamente católica, e uma das questões que me colocavam nessa conversa era sobre a questão dos milagres, das aparições, das curas. E eu lá procurar as referências, vai ler isto, vai ler isto, vai ler aquilo. E brevemente falei na questão dos milagres, conforme está explicado na Gênesis e no livro dos Médios, e essa pessoa diz-me isto. Mas, se for assim, tudo tão racional, tão lógico, estamos a retirar a Deus toda e qualquer intervenção divina, que está na base. Eu não sou especialista em catolicismo, mas esta ideia está muito na base do que os católicos entendem por milagres e aparições e tudo mais. E eu dei um exemplo na altura, foi como surgiu na altura, estava no meio do trabalho e a resposta que eu lhe dei foi: como qualquer pai babado está sempre a falar dos filhos e acha sempre que os filhos, cada pai acha sempre que o seu filho é supra-sumo de inteligência. E é o caso, não é? O caso do filho dele é muito supra-sumo de inteligência em astronomia. Eu disse: tu admiras-te com o teu filho, que com 10 ou 12 anos é tão inteligente e sabe tanto de astronomia. Agora, vamos imaginar um ser trilhões de vezes mais inteligente do que o teu filho. Não só em relação à astronomia, mas em relação a todas as áreas. O que é que um ser assim não conseguiria fazer? Se um espírito desencarnado consegue levantar mesas, um espírito muito mais evoluído não poderia, o que é que ele não poderia fazer? Ou não teria a capacidade para? O que é que não conseguiria Jesus fazer se está na classe dos espíritos superiores? Muitas vezes nós esquecemos que Deus não é como nós. É que Deus não anda a retirar e a dar coisas. Ele ele não existe para nos retirar da dor e para nos retirar do sofrimento, para nos retirar a incompletude, como é o exemplo da Sara, para nos retirar a morte. Deus existe para nos acrescentar, ampliar e para nos ajudar a ser completamente totais, para nós revelarmos a nossa própria totalidade. Foi aquilo que nós dissemos há pouco. Compaixão é ajudarmos alguém a revelar-se a si mesmo, a encontrar o seu próprio valor. O que é que Deus vai fazer connosco? Exatamente o mesmo. É o único, é a única realidade que nos pode ajudar a revelarmos a nós mesmos. E por isso é que Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Porquê o teu nome? Porquê que a expressão o teu nome? Porque quando dizemos o teu nome, o que é que nós podemos dizer acerca de Deus? Nome ali é uma expressão simbólica, uma síntese de tudo aquilo que nós podemos saber a respeito de Deus. Que não é muita coisa, na verdade. Porque ainda nos falta o sentido para isso, como nos diz o livro dos Espíritos. Nós podemos invocar Deus, podemos glorificá-lo, podemos exaltá-lo, mas ainda não podemos compreendê-lo completamente. Podemos sim compreender completamente a sua existência. Então, Pai está no sentido criador. Pai nosso, porquê? Porque é de todos. Jesus já nos veio dizer isso. E a seguir diz: venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Reino porquê? Reino é a manifestação sensível de Deus. É a vibração que dele emana em tudo. É a vibração que preenche tudo. E se pensarmos assim desta forma, não vamos pensar num Deus feito à imagem e semelhança de um homem, que dá, que põe e dispõe, que dá, tira, se vinga, castiga, pune. Não, vamos pensar em Deus como uma vibração que preenche tudo. É o projeto admirável que revela para o homem, como diz Filomeno de Miranda, revela para o homem mediante as suas leis, que estão na nossa consciência, como está no livro dos Espíritos. Só que nós não olhamos para essa consciência porquê? Porque, tal como Sara, ficamos presos nas maias do nosso ego. Resistimos com o nosso ego, que continua um pouco avesso a esta revelação daquilo que nós somos.
faça-se a tua vontade, na terra como no céu. Esta é fácil. Na terra, plano material. No céu, plano espiritual, vida espiritual. Ou se quiserem, no corpo e no espírito. A seguir já sabemos, não é? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o pão nosso, pão, o símbolo, é tudo aquilo que possa manter a nossa vida. Mas porquê nos dá hoje? Nós comemos todos os dias. Porquê é que pedimos o pão só para hoje? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porquê? Por onde é que começámos esta nossa conversa de hoje? Pela confiança. Porque a confiança no Pai é a garantia de que amanhã Ele também vai dar. Era essa a confiança de Sara, que faltou a Sara. A compreensão dos atributos de Deus não dá para nós compreendermos Deus ou para o engavetarmos, digamos assim, nos limites do tempo e do espaço que nós conhecemos. E isto tem que ser um pressuposto quando sequer tentamos falar de Deus. Deus não existe no tempo conforme nós o percepcionamos. Deus não existe no espaço conforme nós o entendemos. Por isso é que não adianta buscarmos garantias antes do tempo. Se isto acontecer, se me curares o meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu avô, eu até faço isto. Não adianta nós procurarmos este tipo de garantias. Porquê? Porque o mais certo é decepcionarmos. E já temos desilusões suficientes na vida, não vale a pena estarmos a inventar mais. Por isso é que é a resignação que nos cabe, porque sabemos que um dia esse sofrimento vai acabar. Um dia, isso que me está a causar sofrimento agora, no momento certo, vai acabar. Até lá, o que é que eu faço? Sorrio que dói menos. E trabalho. O trabalho é esta garantia de que estamos a ir para o necessário e não para o supérfluo, como também nos diz o Livro dos Espíritos. Ainda sobre esta questão de hoje, sabemos que o parente mais próximo da espécie humana, ou o nosso primo mais próximo, é o orangotango. Já há vários estudos e nós sabemos que é possível ensinarmos 1001 coisas ao orangotango. Tudo o que nós quisermos ensinar ao orangotango, ele vai aprender. Tudo. Inclusive a linguagem de sinais, palavras. Ele vai aprender. Mas há uma coisa que ele não consegue aprender, dizem-nos os antropólogos. O amanhã. O orangotango não consegue aprender o sentido que é amanhã ou ontem. Não há um ontem e um amanhã. Porque tudo aquilo que o cérebro de um orangotango consegue conceber resume-se a 3 coisas. Comer, dormir e procriar. Ele não consegue... Ele aprende 1001 coisas, mas tudo isso que ele aprende, ele vai direcionar para essas 3 coisas. Comer, dormir e procriar. Estou a falar só dos orangotangos, os seres humanos não. Qual é a nossa diferença? É que nós questionamos a nossa própria existência. O orangotango não se vai perguntar, não vai ter problemas de autoestima. Não vai olhar para o espelho e dizer, eu se calhar até pintava o cabelo de louro. Não vai ter problemas de quem sou eu. Não se vai perguntar isto ao orangotango. E porquê? Primeiro, porque ele não tem a parte do cérebro que lhe permite fazer isso. O cérebro dele não tem esta parte do lobo frontal, isso não vai ser possível. Mas isto para dizer o quê? Se eu agora pegar num saco e enchê-la cheia com letrinhas do alfabeto, sacudo bem esse saco e atiro aqui para o chão, ou atiro aqui para esta mesa essas letras. E vai sair aqui um poema de Camões, não é? Estamos a completar os 500 anos de Camões. Isso seria possível. Tenho aqui uma data de letras separadas, ao caso. Sacudo o saco e o poema sai-me aqui um poema de Camões. Era possível? Era. Há uma probabilidade pequenina disso poder acontecer.
de eu atirar ao acaso as letras e, ao acaso não, de eu atirar as letras e aleatoriamente se formar um poema de Camões. Tanto é possível, e já nem vou para a parte de inteligência artificial, mas que já qualquer computador consegue fazer um poema, hoje em dia. Agora, se eu sacudir esse mesmo saco cheio de letras lá dentro, há alguma probabilidade de aquilo que sair for uma crítica ao poema de Camões que saiu antes? Uma apreciação crítica, um textozinho, a dizer que o poema é assim, sabe? A fazer a análise do poema. Zero probabilidade disso acontecer. Porquê? Porque quando eu estou no aleatório, no acaso, pode haver uma probabilidade matemática pequenina de sair um poema quando eu atiro as letras ao acaso. Mas para sair uma crítica a esse mesmo poema, o que é que tem que haver? Uma intenção à crítica desse poema. Desculpem, uma intenção de criticar e analisar esse poema. Se há uma intenção, o que é que tem que haver? Uma vontade, uma inteligência. E isso, um saco com letras espalhadas lá dentro, não tem. Então, quando eu atiro as letras na primeira vez, é o aleatório que forma o poema. Mas, no segundo, se sai uma crítica a um poema, já não pode ser aleatório, já não pode ser por acaso. Tem que ser intencional. Então, se assim é, existe uma probabilidade matemática, eu não sou especialista de longe na matemática, mas existe uma probabilidade matemática que Deus exista, de que todas as coisas que existem tenham um sentido. Mesmo aquelas que parecem ser aleatórias. Por isso é que um materialista ateu, há uns anos, profundamente materialista e profundamente ateu, um dos maiores estatísticos que nós tivemos no mundo, quando ele se dedicou ao projeto do genoma humano e terminou o projeto, ele subiu as escadinhas e foi dizer: eu sou deísta, a partir de hoje eu sou espiritualista. Como é que um estatístico materialista descodifica o nosso livro de instruções do corpo humano e passa de ateu a espiritualista? Porque se nós pegarmos num fio de cabelo nosso, o que é que ele é feito? Células, muitas células. Se eu pegar numa célula, não é? Num bloquinho desse do fio de cabelo, o que é que eu vou lá ter? Líquido, e vou ter no centro uma bolinha mais dura. Dentro dessa bolinha mais dura, eu vou ter assim um novelo, que se chama cromatina. Dentro dessa cromatina eu vou ter assim uma espiral, como aquelas massas que nós comemos, as massas espirais. E dentro desse eu vou ter lá uma fita métrica. E vou cortar essa fita métrica em centímetros. Cada centímetro vai ter uma letra lá dentro. E quando eu junto essas letras todas, faço um texto, e o que é que me diz o texto? Vai-me dizer a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, se eu sou alto ou se eu sou baixo, vai-me dizer se eu vou desenvolver uma doença, sei lá, uma doença qualquer, qual é a minha probabilidade de ter cancro, qual é a probabilidade de ter uma doença genética. Vai-me dizer isso tudo. Essa informação vai-me dar, eu até apontei para fazer esse texto, com essas letras, vai dar para fazer 162 livros, cada um deles com 1600 páginas. Se acham que os livros da codificação são grandes? Então, o que é que esse senhor que descobriu isto percebeu? Que matematicamente é impossível explicar este texto gigante que tem as instruções para nos formar. Não há como a matemática explicar isto. E consegue ainda menos explicar que essa informação, que estava só no fio de cabelo, não é? Que essa informação é autoconsciente e se pergunta: eu preciso de paz, eu preciso de mudar. Que escolhe religiões. Eu preciso dar um novo rumo à minha vida. É impossível, a matemática não consegue explicar como é que esse texto que é formado tem este nível de autoconsciência. E por isso, matematicamente, a existência de Deus é mais razoável do que o acaso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores.
Já sabemos, o Evangelho também nos diz que nós alcançaremos o perdão na medida em que perdoarmos. Ah, mas tu há bocado, Filipa, disseste que Deus não era vingativo. Então porquê é que eu só sou perdoado na medida em que eu perdoo? Porque o perdão não é esquecimento. Nem é desculpa. Por uma razão muito simples. É impossível não esquecermos o que vivemos. Nem que seja ao nível do inconsciente, o que vivemos vai nos marcar, vai estar lá. Perdão é o quê? É uma nova oportunidade de nós reabilitarmos as nossas faltas. Então, se eu recuso essa oportunidade ao outro, o que é que eu disse no início? Revelar, ajudar, compaixão era ajudarmos o próximo a revelar-se no seu máximo. Para isso, eu preciso lhe dar continuamente oportunidades para ele se reabilitar. Assim como eu preciso que ele me dê continuamente oportunidades para eu me reabilitar, para eu me corrigir, para eu me melhorar, para eu fazer diferente. Porque senão a dureza que eu mostro para com o outro vai dizer, não vai mostrar a Deus, digamos assim. Deus vai pensar assim, bem, se ele é tão duro com o próprio irmão, com o próximo, então é porque ele ainda não está pronto para ter outra oportunidade. Então não é vingança de Deus. É simplesmente nós ainda não estamos preparados para termos uma nova oportunidade. Lá está, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco o Pai te perdoará as tuas ofensas. E por fim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, pois teu é o reino, o poder e a glória. E aqui, não nos deixeis cair em tentação, nós temos o ciclo responsável pelo aprisionamento da alma nas teias do erro. Então nós temos a tentação, e todas as tentações têm a ver com a matéria, com o corpo físico, ou com os nossos vícios morais. O principal, o orgulho. Não é? As forças instintivas, que estão na parte sensualista, e depois o orgulho que nos faz fecharmos sobre nós mesmos. Temos a tentação, caímos no erro, consumamos o erro, vamos ter uma consequência desse erro. Joana de Ângeles, no livro Espírito e Vida, diz-nos: na incomparável prece que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, encontramos a síntese sublime das aspirações humanas em forma de colóquio ideal com o excelso Criador. Mas quando orarmos, vamos lembrar isto que Santo Agostinho nos avisou no livro dos Médiuns. Os bons espíritos só vão onde se chamam com fervor e sinceridade. E lembremos novamente o que Jesus diz: tu és o meu filho bem amado, em ti eu coloquei toda a minha alegria. Há uma escritora americana que eu gosto muito, que nos fala da coragem. E nós começámos aqui a falar na confiança do trabalho desta noite. Para esta confiança também precisamos de coragem. Para tudo isto que falámos aqui, precisamos desta coragem. E nós não nascemos necessariamente com coragem, dizia essa escritora, mas nascemos com o potencial. O certo é que sem essa coragem, sem essa confiança, nós não vamos conseguir praticar nenhuma outra virtude que nos fala o Evangelho. Não vamos poder ser bons, não vamos poder ser verdadeiros, não vamos poder ser misericordiosos nem compassivos, não vamos poder ser generosos nem honestos. Tu és o meu filho bem amado, em ti eu coloquei toda a minha alegria. Isto é para todos nós, é para cada um de nós. E é nada menos que isto que Deus espera de nós. Muito obrigada pela vossa atenção. Esta foi a bibliografia que nós usamos para o trabalho de hoje. Se houver alguma questão, podemos conversar no final dos trabalhos. Muito obrigada mais uma vez. Vamos então fazer uma respiração mais profunda, preparar-nos para visualizar Jesus, agradecendo a sua presença entre nós esta noite.
quando o Senhor mudou o destino de Sião, parecia-nos viver um sonho. A nossa boca encheu-se de sorrisos e a nossa língua de canções. Dizia-se então entre os pagãos: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas. Por isso, exultamos de alegria. Transformai, Senhor, o nosso destino, como as chuvas transformam o deserto do Negueb. Aqueles que semeiam com lágrimas vão recolher com alegria. À ida vão a chorar, carregando e lançando sementes. No regresso, cantam com alegria, transportando os feixes de espigas. Agradecemos ao plano espiritual deste lar por todo o amparo e o auxílio e rogamos-lhe o cuidado, a atenção para todos aqueles irmãos do outro lado da vida que hoje estão aqui em busca de auxílio e de tratamento, em busca dessa luz, desse amparo e desse conforto. E que cada um de nós possa ser esse instrumento para a paz interior de si mesmo e de todos esses irmãos e de cada irmão que se cruzar no nosso caminho. Muito obrigada a todos. Obrigada.